Boa tarde, sétimo ano, espero que todos estejam bem. Sétimo ano, infelizmente, né, tive um probleminha com a internet, então não dá para fazer ao vivo, mas não é por esse motivo que ficaremos sem aula, né? Eu vou gravar aqui duas aulinhas curtas, né, porque tem atividades também, exercícios também. Então estou gravando dois vídeos aqui, né? Da onde nós paramos ontem, para que a gente possa retomar aí as nossas atividades, tá bom? Então nós paramos na página 277, nós íamos começar a falar, ou começamos a falar sobre a formação da população brasileira, né? Então na página 277, se vocês puderem observar, deixa eu procurar aqui se vocês puderem observar na página 277, já começa lá citando, né, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele menciona, né, como foi composta a nossa população. Então tá lá, de acordo com o antropólogo Darcy Ribeiro, 1922 a 1997, o povo brasileiro resultou do quê? Da mestiçagem entre povos nativos, brancos portugueses e colonizadores e pretos africanos, que eram capturados e trazidos como escravos para o Brasil. Então, assim, esse processo ocorreu por mais de 3 séculos. Os primeiros brasileiros nasceram da união da mulher indígena e do branco português. Esses filhos mestiços desses relacionamentos, eles eram denominados mamelucos. Tá? Então, se vocês quiserem grifar, esteja à vontade, aí eu vou pedir na P1. Então, quem que eram os mamelucos? O filho das indígenas com os portugueses, tá legal? Além disso, nós também tínhamos os portugueses e caboclos pelos indígenas, né? Tá legal? Então, assim, continuando, durante o ciclo do ouro, o século XVIII, a entrada de portugueses cresceu, entre eles mais de 6.000. Então, fomos descobertos no século XV, né? Tinham poucos portugueses, se nós formos analisar bem, e a partir do século XVIII, né, a entrada de portugueses ela ocorre de uma maneira muito virtuosa, né? Então nós temos aqui cerca de aproximadamente 6.000 portugueses que entram, né? E esses portugueses, eles, como está aí na apostila de vocês, começam a formar núcleos de povoamento, né? Principalmente em Santa Catarina e em Rio Grande do Sul. Tá? Então estima-se que durante o período colonial, 1500 a 1822, cerca de 1 milhão de portugueses vieram para o Brasil. Em relação à migração forçada de africanos, calcula-se que foi por volta de 4 milhões de indivíduos. O tráfico negreiro era uma atividade muito lucrativa e passou a ser proibida a partir da lei de Eusébio de Queiroz. Né? Essa lei Eusébio de Queiroz, ela foi promulgada em 1850, porém até a assinatura da Lei Áurea, né, 1888, os negros foram escravizados. O trabalho escravo ele continuou como base das atividades econômicas brasileiras e o Brasil, pasmem, né? Olha que surpreendente, pouca gente sabe dessa informação. O Brasil foi o último país da América do Sul a pôr fim na escravidão. Interessante, né? O Brasil sempre, desde aquela época, né, o Brasil ranqueando de uma maneira negativa. Então, oficialmente, no entanto, a imigração ela só passou a ser contabilizada a partir da independência, que foi em 7 de setembro de 1822, já que Portugal proibia, né, a entrada de estrangeiros no Brasil. As pessoas que entraram antes da independência são consideradas colonizadores, não são considerados imigrantes, mas sim colonizadores, tá legal? Então assim, continuando na página 277 lá embaixo, os suíços, né, eles foram os primeiros europeus portugueses a estabelecer no Brasil entre 1819 a 1822, onde fundaram a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e além das colônias do Sul, em São Paulo e no Espírito Santo. Página 278, por gentileza. Sétimo ano, então continuando.
Os primeiros imigrantes oficiais foram os alemães, né? Em 1824, eles se instalaram em Nova Friburgo e em Petrópolis, ambos no estado do Rio de Janeiro. Depois eles foram para Santa Catarina, fundando aí as cidades de Pomerode, Blumenau, Joinville, São Pedro de Alcântara e Jaraguá do Sul. Além de São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos e no Rio Grande do Sul. Os italianos, por sua vez, segundo o maior grupo de imigrantes europeus após os portugueses, formaram uma importante corrente migratória que ocorreu entre 1830 a 1880 1930. Tá? O Rio Grande do Sul recebeu a primeira leva em cidades como Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias do Sul, em Santa Catarina. Os italianos fundaram cidades como Novo Trento, Uruçanga, Nova Veneza e Tangará. Tá? A região sudeste, no entanto, recebeu a maior parte dos italianos, que era quase de 1 milhão, na segunda metade do século XIX. Muitos vieram com o objetivo de trabalhar nas lavouras de café, mas uma grande parcela foi atraída também para os centros urbanos, como a cidade de São Paulo, ocupando bairros como Bom Retiro, Brás, Bexiga, Moca e Barra Funda. Então os italianos, gente, uma coisa interessante, os italianos sempre tiveram uma participação muito importante de fato, né, na composição da nossa população. Então, eles não entraram só como a gente costuma brincar, com a pizza, aquela coisa com a massa. Não, eles realmente fizeram por merecer o status que eles têm hoje, principalmente nos bairros da cidade de São Paulo, né? Esses que nós citamos aí, tá bom? Só um minutinho. Voltando lá. Então, os italianos eles tiveram praticamente uma participação muito importante. Tá? Essa participação importante não se limitou, mais uma vez, eu repito para vocês, a trazer aqui as massas, a pizza, não, o macarrão. Não, eles tiveram uma participação importante nesses bairros que o professor citou, Bom Retiro, Brás, Bexiga, Moca e Barra Funda, tanto que você anda nesses bairros, né, eles lembram muito os bairros italianos. O terceiro maior grupo, né, de imigrantes foram os espanhóis, que migraram para o Brasil devido à pobreza e o desemprego nos campos da Espanha. Eles vieram principalmente para as lavouras de café e para os centros urbanos, como São Paulo e também Rio de Janeiro. Salvador, a capital da Bahia, também recebeu grupos de espanhóis, assim como a cidade de Santos, que no início do século XX ganhou o apelido de Barcelona brasileira. O marco da imigração japonesa, ele data, já mencionei para vocês, 1908, quando o navio Kasato Maru atracou no Porto de Santos com quase 800 japoneses para trabalhar nas lavouras de café. Tá bom? Então, devido às grandes diferenças culturais e às dificuldades de idioma, o preconceito contra os asiáticos, principalmente contra os japoneses, ele era de fato muito grande. Tá legal? Havia a crença de que eles prejudicariam o desejado processo de clareamento, branqueamento no Brasil. Então, os governantes brasileiros da época queriam clarear a população, então contava aí com essa população europeia e não asiática, né? A imigração de asiáticos chegou a ser restringida no século XIX, mas a necessidade de mão de obra para as lavouras de café levou o governo a pôr fim às restrições. Durante um determinado período, eles proibiram os japoneses de entrar no Brasil, só que, como necessitava de fato de mão de obra desses japoneses, depois derrubaram essa proibição e os japoneses puderam voltar a entrar no território brasileiro. Hoje o Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. Na cidade de São Paulo, o bairro da Liberdade apresenta a maior concentração de japoneses do município. As cidades de Basto e Pereira Barreto, no interior do estado de São Paulo, e Uraí, no norte do Paraná, foram fundadas por japoneses.
Desde o início do processo de colonização, o Brasil recebeu milhares de judeus e cristãos novos, como eram conhecidos os judeus portugueses, convertidos ao cristianismo. O fluxo migratório se intensificou com a liberdade de culto garantida pela Constituição do Império na segunda metade do século XIX, onde chegaram muitos judeus ao leste europeu fugindo dos ataques antissemitas. Eu já expliquei para vocês o que eram ataques antissemitas, mas convém lembrá-los, antissemita, a gente está na apostila de vocês, o que ou quem se opõe ao povo judeu. Então, quando a gente se opõe ao judeu ou à cultura, né, deles, nós estamos sendo antissemita, tá bom? Então, continuando na página 280. Os árabes vieram depois, a maioria da Síria, do Líbano e da Turquia, todos tratados equivocadamente como turcos. Tanto os judeus quanto os árabes continuaram imigrando no século XX e rapidamente, né, se envolveram no comércio das indústrias. A cidade de São Paulo viu surgir uma geração de mascates. Mascates são vendedores ambulantes, tá? Que até hoje dominam os bairros das ruas da 25 de março, os judeus no Bom Retiro. Os chineses começaram a vir para o Brasil, trazidos por Dom João VI, para introduzir o cultivo de chá. A imigração oficial passou a ocorrer no início do século XX, mas foi a partir da década de 1950, com a implantação do comunismo da China, que muitos chineses imigraram para o Brasil. Já os coreanos chegaram a partir da década de 60, e a grande maioria se fixando na cidade de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, onde convivem com judeus, árabes e gregos. Tá? Na década de 80, traz aí na apostila de vocês também, que o Brasil deixou de ser considerado um país imigratório para se tornar emigratório. O que isso significa, professor? Não era um país onde as pessoas vinham, e agora ele era um país onde as pessoas iam, tá? Imigratório é quando nós entramos, e emigratório é quando saímos. Então nós deixamos de receber as pessoas e passamos a sair para outros países, tá legal? E aí depois nós temos etnocentrismo, racismo e alteridade, tá? Esses dois, a partir daqui, a gente vamos continuar para poder terminar esse vídeo para eu poder fazer o outro. Etnocentrismo, gente, racismo e alteridade, como vimos aí no início deste módulo, né, traz a apostila de vocês, é quando nós nos colocamos aí acima de todos, né? Essa palavra etnocentrismo surgiu também da palavra eurocentrismo, quando os europeus acreditavam que era o centro do mundo. E quando a pessoa acredita que a sua raça, a sua cor ou a sua localidade é acima das outras, né, nós estamos praticando aí o etnocentrismo. Como viram, então acompanhe aí na página 280. O racismo é uma construção social. Grifem essa parte. Existe racismo quando, a partir de diferenças, principalmente físicas, uma raça se acha superior à outra, o que justificaria atos discriminatórios ou de dominação. O racismo, portanto, ele não se refere apenas a crença e atitudes. Ele também se refere a comportamentos, práticas e ações. Então, vamos supor que eu vire a cara para alguém pela sua cor, ou pelo seu cabelo, ou pela roupa que está usando. Isso é racismo, tá bom? Então, para entendermos os mecanismos do racismo, já na página 281, sétimo ano, precisamos considerar que, de maneira geral, todos os povos têm tendência a achar que o seu modo de vida é o correto e melhor do que os outros. Isto é até compreensível, uma vez que aprendemos a gostar daquilo que nos é próximo. Portanto, o que nos é estranho não nos parece normal ou bonito. O sentimento de preferência pelo modo de vida do nosso grupo social ou cultural se denomina como etnocentrismo. Quando a gente é muito fanático naquilo que é nosso,
né, nós estamos sendo etnocentristas, tá? Então ele se manifesta quando julgamos o mundo com base no que nos é familiar. Sabemos, contudo, que todos os seres humanos são diferentes uns dos outros. E preciso respeitar a individualidade de cada um e desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, valorizando a sua cultura e as suas diferenças. A essa capacidade dá-se o nome de alteridade. Quando nós respeitamos a outra cultura, a outra forma de ser, as diferenças, nós chamamos de alteridade. Por gentileza, grifem isso também. E aí, para encerrar, se por um lado é normal nós percebermos diferentes dos outros indivíduos, seja pela cor ou pelos olhos, pela pele, seja pelas características do cabelo ou até mesmo no que diz respeito à cultura ou à posição política por outro, é importante lembrar que somos todos da mesma espécie. Devemos sempre praticar a tolerância e entender as diferenças como enriquecedora, principalmente numa sociedade miscigenada como a brasileira, com enorme variedade de tipos físicos e manifestações culturais. E aí eu lembro que na aula que nós estávamos discutindo isso, eu pedi até para alguém consultar uma frase, eu não sei se foi a Rafa ou a Lorena, que eu pedi aquela seguinte frase que eu falei que eu gosto bastante: o que nos faz iguais são as nossas diferenças. E aí eu pedi para que procurassem saber de quem era, e aí a pessoa colocou no site aí, no chat. E aí nós tínhamos a atividade 2, que eu espero que tenham feito, né? Tínhamos também o teste, e aí depois nós íamos para 285. Eu quero essas atividades até a 284 resolvida. Eu vou parar esse vídeo para que vocês possam fazer essas atividades. Quem já fez, ótimo. E aí depois a gente volta, né, com a diversidade étnico-cultural no Brasil. Tá legal? Até daqui a pouco.